Olá pessoal, hoje a gente continua a leitura da Odisseia do Homero com o canto 18. E lembrando que para quem quiser acompanhar essa leitura, aqui na descrição desse vídeo tem o link da playlist da Odisseia. No canto anterior, o canto 17, a gente acompanhou Odisseu disfarçado como um velhinho mendigando entre os pretendentes no palácio, onde ele foi muito maltratado por esses pretendentes, e nessa ocasião em que ele esteve no palácio, Penélope também disse que gostaria de conversar com esse velhinho para saber se ele tinha informações sobre o paradeiro de Odisseu, mas eles decidiram conversar em outro momento pela própria segurança deles, com medo de que os pretendentes pudessem ter alguma reação ainda mais violenta. E o canto de hoje, o canto 18, começa com a chegada de mais um mendigo no palácio, chamado Iro, e que era bastante conhecido em Ítaca. E quando Iro chega no palácio, os pretendentes começam a fazer sinais para que ele expulsasse o outro mendigo, o velhinho, que era Odisseu então disfarçado, e Iro vai até Odisseu, que estava disfarçado, e pede para que ele vá embora do palácio. E Odisseu, disfarçado então como o velhinho mendigo, responde que ele não iria embora porque ele não tinha feito nada de errado para Iro e ainda diz que tinha espaço suficiente na soleira do palácio, já que os dois eram mendigos. E o velhinho também alerta para que Iro não usasse a força física contra ele, porque ele revidaria, mesmo sendo um idoso, e deixaria Iro sangrando. E essa fala deixa Iro muito irritado, e Iro chama então o velhinho para uma briga. E enquanto isso, o pretendente Antino, o bastante maldoso, vê aquela discussão entre os mendigos e chama os outros pretendentes para eles incitarem ainda mais a briga entre aqueles dois, porque ele considerava que seria divertido ver os mendigos brigando. Todos os pretendentes vão então estimular aquela briga entre os mendigos e o pretendente Antino também promete que o vencedor teria o direito de escolher um pedaço de carne e sentar à mesa para comer junto com os pretendentes. Os dois mendigos então começam a brigar e enquanto que eles brigavam, os pretendentes riam, achavam aquela situação divertida, de pura maldade. E Odisseu, disfarçado então como o velhinho, agarra Iro e leva ele para fora do palácio, pede para que ele fique do lado de fora e também pede para que ele não causasse mal a nenhum outro mendigo. E os pretendentes, vendo a vitória do velhinho, vão lá saudar o vencedor naquele tom de deboche e de maldade, dando muita risada. E enquanto isso, a deusa Atena faz com que Penélope tenha vontade de sair do quarto e descer até onde estavam os pretendentes. Penélope comenta com a serva Eurínoma que ela tinha ficado com vontade de descer para se mostrar para os pretendentes, mesmo odiando todos eles, e também para aconselhar o filho Telêmaco para que ele conversasse o mínimo possível com os pretendentes, já que eles eram muito traiçoeiros. Eurínoma responde que Penélope deveria sim ir conversar com Telêmaco e aconselhar o rapaz, mas que antes de descer ela deveria lavar o rosto para que ninguém visse que ela tinha chorado. Eurínoma então vai chamar duas servas para que elas acompanhassem Penélope, e enquanto que Eurínoma sai, Atena faz com que Penélope adormeça, e adormecida Atena passa uma essência no rosto de Penélope para que ela soasse e ficasse ainda mais bonita então aos olhos dos pretendentes. E quando as duas servas chegam conversando, Penélope acaba acordando e comenta com elas que tinha cochilado sem querer. Penélope então desce para onde estavam os pretendentes, acompanhada das duas servas e com o rosto coberto por um véu, e os pretendentes, vendo ela, ficam ainda mais admirados com a beleza dela e reacende neles o desejo de se casar com Penélope. Penélope então vai até o filho, Telêmaco, e critica ele por ter permitido que os pretendentes fizessem uma rinha entre mendigos, o que ela considerava algo completamente injusto, maldoso e ofensivo. Telêmaco fica um pouco contrariado com aquele puxão de orelha da mãe e diz que sabia julgar as ações boas das más, porque ele não era mais criança, e também comenta que não tinha feito nada para impedir a briga entre os mendigos, porque os pretendentes estavam em maior número e ele não conseguiria fazer nada sozinho. Logo depois, o pretendente Eurímaco elogia a beleza de Penélope, dizendo que a beleza dela superava a de várias mulheres, e também diz que se outros homens vissem Penélope, logo o palácio se encheria de muitos outros pretendentes.
Penélope responde que a beleza dela tinha desaparecido no dia em que o marido, Odisseu, tinha partido para a guerra de Troia e que desde lá ela vinha sofrendo com várias angústias e tristezas por conta dessa ausência do marido. E ela também comenta que no momento em que Odisseu tinha partido para a guerra, ele tinha deixado nas mãos dela o comando da casa e também a instrução de que ela se casasse de novo quando Telêmaco fosse adulto, caso Odisseu então não voltasse, e como Telêmaco já era adulto e Odisseu não tinha voltado, a hora dela se casar novamente estava chegando. Penélope continua falando e critica o comportamento dos pretendentes, dizendo que no passado eram os pretendentes quem traziam a carne para os banquetes, mas que naquele momento eles faziam a coisa inversa. Eram eles que consumiam os recursos da mulher com quem eles queriam se casar e com isso não gastavam nada das próprias fortunas. E Odisseu, que estava ali por perto, disfarçado então como o velhinho mendigo, fica muito contente em saber que Penélope sofria por conta da ausência dele e também fica contente por ela criticar o comportamento dos pretendentes. E o pretendente Antínomo responde à fala de Penélope, dizendo que eles só iriam embora do palácio e deixariam ela em paz quando ela escolhesse algum deles para casar, enquanto que ela não escolhesse, eles continuariam ali consumindo os recursos da família. E depois de ouvir isso, Penélope volta então para o quarto para evitar se aborrecer ainda mais, acompanhada então pelas duas servas. E mais tarde, já à noite, enquanto que as criadas cuidavam do fogo, Odisseu, que estava disfarçado como o velhinho, vai conversar com as criadas para sondar quais delas que eram de confiança e se oferece para cuidar do fogo no lugar delas, para que elas pudessem tomar conta de Penélope. E uma das servas, chamada Melanto, que era a amante de um dos pretendentes, responde o velhinho com grosseria, dizendo que ele tinha perdido completamente a noção, provavelmente por estar bêbado, e assim inicia uma discussão entre eles. As outras servas vão embora com medo de que aquela discussão evoluísse para uma violência, e o pretendente Eurímaco, que era o amante da Melanto, se mete nessa discussão, dizendo que o velhinho era muito preguiçoso e também muito esfomeado. Eurímaco, com muita raiva, atira um banquinho na direção do velhinho, que consegue desviar, e esse banco acaba atingindo os joelhos de outro pretendente, chamado Anfínomo, e assim logo começa um tumulto. Telêmaco, por sorte, consegue controlar o tumulto, pedindo que todos se acalmassem e fossem dormir, porque já tinham comido e bebido o suficiente para aquele dia, mas o pretendente Anfínomo pede que fosse servida ainda uma última rodada de vinho antes que todos fossem embora. Anfínomo também diz que a responsabilidade sobre o velhinho era de Telêmaco, que hospedava então o velhinho, e depois dessa última rodada de vinho, todos os pretendentes voltam para suas casas e assim termina o canto 18. Esse então foi o vídeo de hoje, gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu e a gente continua acompanhando a Odisseia no canto 19. Um abraço e até lá!